compartilhar sua experiência conosco. E dando continuidade agora ao webinário, passo agora a palavra para a professora doutora Kelly Cristina Gavião, que falará sobre experiência no ensino remoto emergencial com atividades síncronas e assíncronas. Boa noite, pessoal. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite para falar um pouco mais para vocês sobre a minha experiência. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Estão todos vendo a minha apresentação? Sim. Sim. Então, tá bom. Hoje, né, Dia Nacional da Ciência, então que alegria a gente poder compartilhar conhecimentos aqui sobre o ensino, que é o que a gente ama fazer, né, o que eu gosto muito e acredito que todo mundo que está aqui está preocupado com o ensino também. E a minha fala hoje é sobre a experiência no ensino remoto emergencial com atividades síncronas e assíncronas. É a minha experiência enquanto docente na Unip de Campinas. Eu também sou membro da Comissão de Ensino da Sociedade Brasileira de Fisiologia e no meu doutorado eu trabalhei com pesquisa com a professora doutora Fernanda Klein Marcondes sobre o ensino ativo e as estratégias dos jogos educacionais para melhorar a percepção dos alunos, para melhorar o desempenho dos alunos. Então a gente utilizou algumas estratégias de ensino ativo para verificar se realmente melhoraria ou não a percepção e o desempenho dos alunos. Então eu sou muito fã de todas as estratégias de ensino ativo. E todos nós nos deparamos com essa situação da pandemia, da Covid-19. E na Unip, assim como aconteceu com o professor Luiz, na Unip, logo dia 16 de março, as aulas foram encerradas e a gente começou, então, toda a adaptação, né, do ensino remoto emergencial. Antes de falar um pouquinho sobre isso, eu queria conhecer um pouquinho todo mundo que está com a gente nesse encontro. Eu vi que no chat já tem as pessoas já estão colocando o nome completo, colocando a instituição de origem, mas eu gostaria de conhecer um pouco vocês e mostrar também uma ferramenta que eu não sei se são todos vocês que conhecem, que é o Mentimeter. Então, eu vou mostrar para vocês uma ferramenta e gostaria que vocês respondessem para mim. Vocês podem utilizar tanto o QR Code para conseguir responder esse questionário, como vocês podem digitar www.mente.com na tela de vocês e usar esse código, tá? Eu consigo compartilhar no chat para vocês, se for facilitar, eu consigo compartilhar no chat para vocês o link para que vocês consigam acessar esse. Deixa eu compartilhar e aí eu já volto. Então, eu acabei de compartilhar o link no chat, se alguém tiver dificuldade para conseguir responder meu questionário, tá? Então, eu vou dar um tempo para vocês, que esse Mente, que é o Mentimeter, ele é uma ferramenta muito interessante que a gente pode utilizar tanto no ensino presencial como no ensino à distância, né? É muito rápido, muito fácil, os alunos eles vão entrar nesse site pelo código, ou pelo QR Code, ou pelo número que você passar para eles, e eles vão conseguir responder algumas questões. É claro que toda vez que a gente vai utilizar, seja no ensino presencial, seja à distância, a gente vai utilizar esse tipo de ferramenta, é claro que a gente tem que pensar no acesso desses alunos, que eu vou discutir um pouquinho à frente aí na nossa conversa, né? Mas durante o ensino presencial, como na minha realidade não são todos os alunos que têm um smartphone com internet disponível, geralmente eu procuro fazer esse tipo de questões e dividir esses alunos em pequenos grupos, para que eles possam, em conjunto, responder isso e aquele aluno que não tiver smartphone não fique de fora, tá? Então, eu gosto muito dessa ferramenta. E aí, como vocês já colaram, né, quem já tinha o QR Code já utilizou, eu vou tirar aqui da minha tela e vou abrir a tela que já tem as respostas. Vocês estão enxergando a minha tela com as respostas, pessoal? Não? A tela, mas ainda as respostas estão todas zeradas. Tá bom, então agora eu vou compartilhar com vocês. E aí, quem estiver respondendo ainda não tem problema algum, tá? Eu vou compartilhar com vocês a minha tela com as respostas de vocês, tá? Então, aqui nós temos a resposta aí de como é o perfil dos nossos participantes, né? Nós temos até agora 10 alunos, 17 são professores de graduação
e 25 são professores de graduação e pós-graduação, está aumentando aí a quantidade de professores de graduação e pós. Essa ferramenta, se a gente for utilizar ela no ensino à distância, é importante que a gente dê um certo tempo, porque tem pessoas que às vezes demoram, se estiverem do celular, demoram um pouco para conseguir essa mudança de tela para o Mentimeter. Então, é legal a gente demorar um pouquinho para a gente passar para o próximo slide. E eu vou passar agora para um outro slide, então vocês vão utilizar esse mesmo questionário, que é uma outra pergunta que eu quero fazer para vocês, tá? Deixa eu passar, que é esse aqui. Nesse período de pandemia, você trabalhou com o ensino remoto? Então, eu quero saber de todos que estão aqui, quem é que está trabalhando com ensino remoto e quem não está trabalhando com ensino remoto. Se você não for professor, for aluno, aí você pode responder, não sou professor. Tá? Então, vamos aguardar um pouquinho, que nós temos aí cerca de 60 alunos na sala, então eu vou esperar um pouco para que todos consigam responder. Eu não sei se vocês estão escutando um chorinho aí, mas eu tenho uma filha de 1 ano e 2 meses e ela tá ali fora, eu acho que ela tá chorando um pouquinho. Então eu já peço desculpas. Não está sozinha, tá, gente? Ela tá com a minha família. Então, 28 pessoas, 28 participantes estão trabalhando com ensino remoto, são professores, já estão trabalhando com ensino remoto. Tem bastante gente que ainda não começou, né? Temos aqui 15 pessoas que ainda não começou com o ensino e 3 pessoas que não são professores, então ainda não começaram com o ensino remoto. Legal, pessoal. Então, a maioria trabalha com graduação e pós-graduação e a maioria já trabalha, já atua com ensino remoto, embora uma grande parte aí nunca tenha atuado, né, nesse período de pandemia, né, ainda não está atuando no ensino remoto. Maravilha, então eu vou interromper o compartilhamento e vou voltar para minha apresentação, tá? Deixa eu só encontrar vocês aqui. Então vamos dar continuidade à apresentação. Vale reforçar, né, eu acredito que está sendo bem comentado atualmente, que existe uma diferença, né, do EAD e do ensino remoto emergencial. Que quando a gente pensa no ensino à distância, a gente pensa no planejamento das condições de ensino para o ensino à distância, né? Então tem que haver todo um planejamento, os objetivos educacionais, então a gente tem que adequar os objetivos para cada atividade à distância que será realizada. No caso do ensino remoto emergencial, nós estamos utilizando as ferramentas do ensino à distância, porém de uma maneira muito brusca, muito repentina, e é claro que não houve tempo hábil para que todos pudessem se planejar da melhor maneira possível, né? Então, o que pegou todos nós de surpresa, não só no Brasil, no mundo inteiro. E para ficar bem claro que o título, né, da minha palestra é sobre atividades síncronas e assíncronas, para quem não tem familiaridade no assunto, as atividades síncronas são aquelas atividades em que o aluno e o professor eles estão ao mesmo tempo, né, na atividade. Então, por exemplo, os chats, né, os bate-papos, webconferências são atividades síncronas. As atividades assíncronas são aquelas atividades que aluno e professor não necessariamente estão ao mesmo tempo logados. Então, eu posso postar uma aula e esse aluno ele vai assistir essa aula no momento que for mais oportuno para ele. A gente tem vários recursos tecnológicos, né, várias tecnologias digitais, porque a gente tem que pensar que tecnologia pode ser um pincel, pode ser um quadro negro, né? Então, a gente tem que pensar nessas tecnologias digitais ou recursos tecnológicos. Para atividades síncronas, por exemplo, para esses chats, para esses encontros ao vivo, pode ser utilizado o Google Meet, que é o que nós estamos utilizando agora, pode ser utilizado o Zoom, pode ser utilizado o Microsoft Teams, aí depende de cada instituição, ou quando a instituição deixa livre para o professor, vai depender daquilo que o professor tem mais domínio, maior facilidade. E tem também vários ambientes virtuais de aprendizagem, né, que são essas plataformas de suporte para o ensino à distância, que tem a Blackboard, que no caso da Unip, a Unip já tinha Blackboard para os alunos, tá? Tem a Google Classroom, que acho que muita gente tem utilizado o Google Classroom atualmente. Moodle, tem algumas universidades que têm a parceria com Canvas, outras Blackboard. Então, a gente tem aí vários tipos de plataformas de suporte para ajudar a gente no ensino, no caso, à distância e agora, durante a pandemia, nesse ensino remoto emergencial, perdão. O que a gente tem que entender, né, é que não é a simples transposição do que eu fazia no teórico para o que eu faço agora no ensino remoto, no ensino à distância.
né? Não adianta eu querer usar os mesmos slides e apenas gravar o meu áudio, gravar o som da minha voz. Né? Os alunos, eles relatam isso, que é muito difícil você prender sua atenção em uma aula que o professor simplesmente gravou o áudio dele nos slides e que ele não exige uma interação, que ele não faz um questionamento, que ele não permite que os alunos tenham voz, né, para conseguir expor suas ideias, tirar suas dúvidas. Então, é muito importante que a gente se preocupe com isso, tá, gente? Com a interação. Tanto no ensino presencial, como no ensino à distância. No ensino presencial, eu já me preocupava muito com isso. Eu já me preocupava com estratégias que tornassem o aluno mais ativo durante a aula. Da mesma forma, eu continuo preocupada com isso agora que eu estou aqui da minha casa, né, no ensino remoto. A gente tem diversas ferramentas que ajudam a gente nessa interação, seja na sala de aula, seja no ensino à distância. Por exemplo, eu usei agora com vocês o Mentimeter e eu vou fazer uma outra pergunta com ele de novo para vocês. Né? Durante as aulas presenciais, eu utilizava muito esse aplicativo aqui, Kahoot. Quem não conhece o Kahoot, vale a pena dar uma pesquisada nele, que é um aplicativo que a gente consegue fazer perguntas e trabalhar de forma individual, em grupo com os alunos. Tem também o Socrative, que eu uso muito, gosto muito dele, que também é um aplicativo que eu consigo fazer perguntas fechadas, abertas, dividir os alunos em grupos, fazer desafio entre grupos de alunos. Então, é bem interessante e vale a pena a gente apostar nessa interação, né? Que isso vai ajudar a tornar o aluno mais engajado no processo ensino-aprendizagem. E é isso, a motivação ela é intrínseca, né? Mas para a gente conseguir ajudar o aluno a se sentir motivado, a gente tem que gerar um ambiente propício para que isso aconteça. Seja isso de forma presencial, seja à distância. Então, eu tenho uma nova pergunta para vocês agora, antes de continuar falando sobre a minha experiência, que podem usar o QR Code, mesma coisa, tá, gente? Podem usar lá em cima o site e o código que está aparecendo na tela para vocês, que é quais são os recursos tecnológicos que você utilizava antes da pandemia, tá? Então, eu quero que vocês me respondam agora, nesse momento, o que é que vocês utilizavam antes da pandemia, para eu entender qual de vocês que já atuou com isso antes, né, de começar esse período de ensino remoto e tudo mais, né? Então, 2 pessoas por enquanto, aí tá aumentando. Eu vou compartilhar com vocês para que vocês possam ver a mesma coisa que eu, tá bom? O único problema, é claro, a gente tem isso de parar de compartilhar, começar a compartilhar outra tela. O Zoom, por exemplo, que é o que eu estava trabalhando, eu vou contar para vocês que eu trabalho muito com o Zoom, eu consigo alternar as telas. Então, não necessariamente eu preciso sair do compartilhamento, começar um novo, eu consigo ir alternando as telas, tá? Então, olha só as respostas. Até agora, 20 pessoas responderam, né? Quais são os recursos tecnológicos que você já utilizava antes da pandemia. 11 pessoas, né? Mais da metade, não utilizava nenhum recurso tecnológico antes da pandemia. 2 utilizavam o Google Classroom, que como é muito específico, realmente, né? Menor quantidade. O Zoom, Google Meets, Mentimeter, 4 pessoas utilizavam o Mentimeter. Socrative, 2 pessoas. Kahoot, 6. O Moodle, 3 e outros 3. Não sei se não tem mais gente aí ou se o pessoal tá com dificuldade para entrar e responder. Mas se vocês não utilizavam essas ferramentas, eu sugiro que vocês deem uma olhada, comecem a investigar e pesquisar um pouquinho sobre os benefícios, tá? Do Socrative, do Kahoot, dessas ferramentas, desses recursos tecnológicos que ajudam a gente tanto, né, durante a aula, tanto presencial como a aula à distância. O aluno, ele se sente muito mais engajado, eles gostam de responder as questões. A gente pode utilizar isso logo após uma explicação para verificar se eles realmente entenderam o que a gente acabou de conversar, o que a gente acabou de compartilhar. E é um feedback tanto para o aluno como para o professor, né? Porque se a maioria errar, eu vou falar, poxa vida, eu fiz alguma coisa errada, né? Eu não consegui me expressar adequadamente, porque os alunos estão, na sua maioria, errando essa questão. Ou então, se eles estiverem acertando, maravilha, né? É um feedback positivo para o aluno que vai falar, poxa, eu aprendi, eu consegui. E é um feedback também para o professor para falar, estou no caminho certo, vou continuar com essas estratégias de ensino que assim está ok, né? Tá dando certo.
Então, as votações estão aumentando aqui. Então, aí a gente tem 7 pessoas usando Kahoot. Então, tá praticamente aí 50% dos participantes nunca utilizaram nenhum recurso tecnológico antes da pandemia, né? Professora Kelly, Pode falar. o Cristiano Mendes da Silva, ele falou no chat aqui, a terceira pergunta não chegou para mim. Então, A terceira pergunta, ele tem que... Eu pergunto depois, mas aí como seria essa dinâmica aí? Aí ele precisa entrar agora com outro código, por isso que não chegou, tá? Eu vou digitar isso daqui no chat para vocês, é por isso que não chegou. Porque ele tem que entrar com... Eu vou no chat agora compartilhar, ó. Kelly, no link, o link tá indo para outra questão, aquela anterior. Ah, aí, é outro link agora, por isso. É outro link, ó. Por isso que demorou, então. Vou mandar um outro link, pessoal. É um link novo. Ó, vejam se agora deu. Aí, acho que agora vai melhorar. Aí agora tá aumentando, é por isso. É um novo link com um novo código, tá vendo? Olha só, é nesse momento que a gente entende que com o tempo isso vai aprimorando, né? Então, nas aulas, os alunos também vão acostumando com o Mentimeter, vão acostumando que às vezes tem novos códigos, novos links, né? Pra gente conseguir acessar. Então, é isso. Basicamente, metade aí dos participantes nunca utilizaram... tá crescendo agora a quantidade de pessoas que já utilizaram as outras ferramentas. Se vocês observarem, vocês podem clicar em mais de um, tá, gente? Então, não necessariamente você precisa clicar só no Socrative, só no Mentimeter, só no Moodle. Você consegue aí clicar em vários. Se você utiliza todos, você consegue clicar em todos, tá? Então, a gente consegue também permitir essa opção, que o aluno ele assinale apenas uma alternativa, mais de uma alternativa. Se eu quiser que o aluno faça uma resposta curta, eu consigo. Tem uma nuvem de ideias bem legal também, que você pode pedir para o aluno escolher 3 palavras-chave para aquela resposta, e as palavras que mais aparecem ficam maiores na tela. Então, ele tem alguns recursos bem legais e gratuitos. Eu estou utilizando de forma gratuita, por exemplo. E aí, se você quiser pagar, lógico, você pode pagar para ter outros recursos mais avançados. No caso, agora eu estou usando gratuito mesmo. Aí, aumentou bastante, gente. Muito obrigada pelo feedback, ó, 47. E agora eu vou mudar, tá? Eu vou mudar a pergunta. Quais são os recursos tecnológicos que você utilizou agora durante a pandemia? Então, é o mesmo link, o mesmo código. Só que agora a pergunta mudou. Quais são os recursos que você tem utilizado agora na pandemia? Claro que para aqueles que não estão trabalhando com ensino remoto, vai continuar com nenhum, né? Ou às vezes, se você entrou como um aluno, pode clicar também, tá, gente? Em Zoom, em Google Classroom, caso vocês estejam como alunos de alguma instituição, de algum curso, ou mesmo nesses webinários, fóruns, enfim. Às vezes tem um pessoal que já fez alguma pós, por exemplo, eu fiz uma pós-graduação de formação e ensino à distância. Então, eu já tinha essa experiência como aluna de utilizar essas plataformas de ensino, né, esses ambientes virtuais. E eu estava como facilitadora também de um curso promovido pela USP com o governo de São Paulo, que utilizava um outro ambiente virtual de aprendizagem. Então, eu já tinha experiência com 2 ambientes. Talvez isso facilite um pouco na hora que você vai começar a trabalhar, né, no ensino remoto, algo muito emergencial. Mas é o que eu acabei de mostrar para vocês. A prática ela é rápida, né? Então, a primeira semana ela é mais difícil, você ainda está aprendendo as ferramentas, mas conforme você vai treinando, gente, é muito interessante. Você vê a evolução e você vê a interação. É possível ter interação à distância. A gente precisa tomar cuidado de como fazer para que isso se torne interessante para o aluno, para que ele não desista, para que ele deixe a câmera desligada e vá dormir, enfim. É legal a gente tentar trazer o aluno para nós. Então, legal, a maioria aí utilizou o Google Meets, poucos ainda utilizam Mentimeter, Socrative, Kahoot, que são essas ferramentas de interação mesmo, né? O Google Meets, que é de webconferências, Zoom, Google Classroom e 5 com nenhum. Legal, pessoal. Eu vou dar continuidade na aula, se vocês quiserem continuar votando, eu vou deixar esse daí aberto, mas agora eu vou dar continuidade aí na minha apresentação, tá? Então, eu vou agora
trocar a minha tela e voltar para a minha apresentação. E eu vou mostrar um pouco, então, da minha experiência para vocês, tá? Assim que nós começamos no período de pandemia, a Unip encerrou as aulas, dia 16 de março, nós passamos um período aí por volta de 1 a 2 semanas trabalhando com o próprio Blackboard, com o próprio ambiente virtual da instituição e elaborando estratégias, né, para que a gente continuasse esse período de pandemia, caso ele se estendesse. Então, a diretoria, os coordenadores sempre em reunião. A Unip, ela também, assim como o professor Luiz Montresor comentou, ela tem a biblioteca virtual, então tem muitos e-books disponíveis para os alunos. Então, nesse período, nós, professores, fizemos cronogramas de estudo para os alunos. Olha, nessa semana vocês vão abrir o e-book tal, que está disponível no link tal, e a gente gostaria que vocês lessem o capítulo tal, respondessem essa questão. Então, a gente ficou com os alunos nessa semana, né? Não parou em nenhum minuto, a gente continuou em contato com os alunos, mandando e-mail, postando esses cronogramas de estudo para os alunos no próprio portal, para que eles dessem sequência no ensino. E aí começamos, de março para abril, nós começamos então a trabalhar com o Google Classroom, que o Luiz já explicou, então não preciso explicar esses detalhes de entrar na sala. Então eu, enquanto professora, tinha várias salas de Google Classroom abertas, várias turmas abertas, cada turma. Dentro de cada turma tem os tópicos de cada disciplina. Então, por exemplo, eu vou dar o exemplo de anatomia dos sistemas, tá, gente? Que é uma das disciplinas que eu trabalhei agora no ensino remoto emergencial. Então, anatomia dos sistemas, tá? Dentro desse Google Classroom, eu conseguia postar a aula. Então, por exemplo, dia 22/5 eu teria aula com eles de, sei lá, sistema reprodutor. Então, dia 22/5, um pouco antes, 1 ou 2 dias antes, eu já postava uma aula gravada para esses alunos. Por que postar aula gravada, pessoal? No Instituto de Ciências da Saúde, eu tô falando do Unip, não Unip geral, né? Porque cada instituto tem as suas peculiaridades. Então, no Instituto de Ciências da Saúde, eles ficaram preocupados de fazer as aulas online e os alunos não conseguirem assistir, os alunos se não tiverem internet, com um pacote de internet suficiente para acompanhar as aulas online e acabarem se sentindo prejudicados. Então, foi muito interessante essa estratégia para que aqueles alunos que não conseguem estar online, porque a internet não permite, porque só tem um computador em casa, as aulas elas eram gravadas. Então, nós, professores, gravávamos as aulas, tá? E nunca aula longa, por exemplo, eu teria 3 horas de aula com os alunos. Eu não vou gravar uma aula de 3 horas. A gente se preocupava em cortar em vídeos de 15 minutos, até conseguir passar o conteúdo completo, de acordo com a necessidade, o tempo, não tinha um tempo certo estipulado, mas a intenção era gravar vídeos menores. Então, a gente postava essas videoaulas mais curtas, com tópicos específicos, no dia que eu estaria em aula. E no momento, 2 dias antes, perdão, no dia 22, por exemplo, do 5, que está o exemplo aí na tela, que eu estaria em aula com esses alunos, eu abria um chat no Google Classroom. Então, eu abri uma atividade escrito chat 22/5. Nesse chat, eu falava, boa tarde, pessoal, já estou à disposição, logo no início, no horário que eu estaria em aula. E vamos imaginar que eu ficaria com esses alunos das 7 às 10 da noite. Às 19h10, que é o horário da aula, eu já estou à disposição e envio o link do Zoom para que a gente possa conversar pelo Zoom também. Então, eu ficava com as duas coisas abertas. O Google Classroom, um chat por escrito, caso algum aluno quisesse entrar, tirar uma dúvida por escrito, ele poderia fazer isso no Google Classroom. Se ele quisesse, ele poderia entrar no Zoom, e no Zoom eu conversava com os alunos, era o meu momento síncrono. É o momento em que nós estávamos ao mesmo tempo ali, tanto no chat por escrito, como no Zoom, a gente conseguia levar essa atividade síncrona muito bem. No Zoom também tem o chat, né? E às vezes eu vejo o pessoal falando, os alunos que estão com a câmera desligada, deve estar matando aula. E na verdade, eu via que não era essa a realidade. Eu via muita gente com a câmera desligada, que às vezes eu falava, vamos abrir a câmera para fazer uma selfie. A pessoa, meu Deus, tem um monte de gente aqui atrás. Aí na hora que ela abre a câmera, tá a família, tá o cachorro, eles estão no meio da sala, eles estão onde dá para conseguir ligar o computador, para conseguir ter um bom sinal. Então, é muito interessante, assim, eu senti um esforço bacana de quem estava presente, né? E aí, é isso, a gente levava atividade síncrona, tanto no chat por escrito, no Google Classroom, como pelo Zoom.
10 horas da noite, horário de finalização da minha aula, pessoal, boa noite, olha, estamos finalizando. E esse chat do Zoom, eu deixava ele gravado. Outra informação que eu acho legal passar para vocês. Aqui é um exemplo, tá? Por exemplo, dia 8/5 eu dei uma aula sobre anatomia do sistema urinário. Então, eu falei, boa tarde, pessoal, essa é uma aula sobre o sistema urinário, quais os assuntos que seriam abordados nessa aula. Para estudo de peças cadavéricas, eu deixei um site já existente na internet para eles, então, estruturas cadavéricas em ótimo estado, aí tem os nomes com alfinetes digitais, então eu dei aqui uma opção de site para eles poderem ver as estruturas, já que eles não estão indo no laboratório. E eu recomendei também uma videoaula, que eu encontrei lá na Universidade Federal Fluminense. Então, na Universidade Federal Fluminense tinha uma aula bacana sobre sistema urinário, anatomia dos rins, e aí eu disponibilizei essa aula para eles, além de gravar as minhas aulas, tá? A minha aula, e aí eu mando o PDF da minha aula e o link da videoaula. Para gravar a videoaula, pessoal, eu gravava a minha videoaula, eu, na verdade, porque eu comprei um programinha de edição que grava a tela, mas a gente consegue fazer isso pelo Zoom. Se alguém tiver interesse, eu posso até explicar depois como fazer isso de forma gratuita. Mas eu comprei um programa que aí eu mesclava alguns slides com algumas imagens na internet, alguns vídeos, site 3D, por exemplo. Aqui é um exemplo de um site 3D super bacana, pessoal, e gratuito, tá? Chama human.biodigital.com. Então, a gente consegue girar a estrutura, a gente consegue apagar os músculos para enxergar as estruturas dos órgãos, a gente consegue separar por sistemas. Então, eu procurava sempre gravar as minhas videoaulas, tentando deixá-la mais atrativa para os alunos. Aqui dá para ver que tem 55 visualizações, então eu fiquei feliz, eu falei, praticamente todo mundo assistiu a aula, né? E um detalhe importante é que esse vídeo aqui, ele tá como não listado. Então, o que significa isso? Eu baixei esse vídeo para o YouTube, e aí do YouTube eu coloquei o link no Google Classroom. Mas, como é uma aula, né, para os alunos da instituição que eu trabalho, não é uma aula aberta, é uma aula fechada para meus alunos. Então, se vocês tiverem interesse também, eu posso mostrar depois. Você consegue salvar esse vídeo no seu canal do YouTube como vídeo não listado. Então, a única pessoa que vai ver esse vídeo é quem tem o link para assistir a aula. Quem não tem o link não vai conseguir acesso ao vídeo. Então, se você entrar no meu canal do YouTube, tem um vídeo aberto. E tem mais, sei lá, 50 vídeos não listados, que só quem tem o link consegue acessar. Então, essa foi uma estratégia que muita gente utilizou, eu utilizei também. A Unip, quando ela começou no ensino remoto, né, nós começamos em março, eles falaram, olha, vamos alinhar todo mundo trabalhar com o Google Classroom, todo mundo colocar as aulas no Google Classroom. Por quê? Para os alunos não ficarem perdidos. O professor tal colocou as aulas nesse Google Classroom, mas o outro está trabalhando com aula em outro canal. Então, assim, para que os alunos pudessem, nesse momento, né, brusco, né, de ensino à distância, ensino remoto emergencial, para que eles conseguissem se organizar, foi solicitado que tudo fosse feito no Google Classroom. Então, por exemplo, eu fazia várias atividades, diferentes atividades, mas sempre postando tudo aqui. Além do chat, e eu também fazia algumas questões, assim como o professor Luiz comentou, eu também fazia questões após as aulas para que os alunos ficassem, né, mais engajados. Então, aqui é um exemplo de um chat. Então, boa noite, pessoal. Nesse chat poderemos compartilhar conhecimento, esclarecer dúvidas. Aí eu colocava sempre o horário que eu estaria disponível. E no final de tudo, eu gravava a parte mais importante do chat, que foi a parte que tinha perguntas. Eu sempre gravava e depois eu deixava disponível para os alunos que não puderam ter a oportunidade de estar com a gente no horário da aula, assistir, caso eles quisessem ver quais foram as dúvidas dos colegas. Além disso, eu procurava também, por exemplo, eu peguei desse livro aqui, do Van de Graaff, é um livro interessante que tem alguns casos, estudos de caso, tem esse estudo aqui de prática clínica. Então, eu lançava no final da minha aula, por exemplo, um slide com essas perguntinhas. E depois disso, eu falava para eles, olha, na minha aula mesmo, galera, estudem isso e aí lá no nosso encontro presencial, a gente vai conversar novamente e aí eu quero que vocês resolvam esse problema para mim. Então, eu vou ver quem vai conseguir responder. Então, eu percebia que tinha os alunos que iam buscar, iam tentar entender o que era isso.
Então, aqui para vocês verem um pouquinho do meu Google Classroom, sempre tinha uma aula, um chat e questões sempre misturadas com as aulas e com os chats, para que eles pudessem treinar. E o legal do Google, pessoal, que assim como o professor Luiz comentou, não tem aqui, né, não coloquei aqui, mas o legal é que eu consigo colocar a questão, mostrar qual é a questão correta. Então, assim que o aluno responde, eu tenho a opção dele ter o feedback imediato ou dele ter o feedback depois que eu aprovar, né? Depois que eu enviar para ele. Eu consigo enviar comentários, eu consigo deixar justificativa para as respostas. Então, tem muitas possibilidades, né? Eu consigo abrir um teste rápido no Google mesmo, no Google Classroom, eu consigo lá criar uma pergunta. Ou eu consigo criar um Google Forms, que é igual o professor Luiz mostrou, que é o Google Forms, que é já um padrão de avaliação mesmo. E a gente consegue fazer o que quiser, né? Que eu tô falando, consegue colocar a nota que quiser, se o aluno vai receber qual é a questão certa ou não, se ele vai receber só quando eu autorizar. Enfim, a gente consegue adequar isso de acordo com a instituição ou de acordo com a preferência pessoal, se a instituição deixar você livre para escolher. Então, aqui é só um exemplo dos vídeos não listados, tá vendo? E todos os plantões de dúvidas, aquelas partes mais importantes, que tiveram perguntas mais robustas, eu sempre procurava salvar isso para os alunos que tivessem interesse. Tá vendo que 4 olharam, enquanto você vê as aulas tem 57, 58, 60, 45 visualizações. Eu acho muito interessante isso do feedback imediato, né? Então, ele reforça o aprendizado e ele estabelece diretrizes para tomada de decisões e definição de prioridades, tanto para o aluno como para o professor. Então, é muito importante que os dois juntos, o professor vai entender se ele está no caminho certo, né? Então, eu acho extremamente importante a gente tentar conversar com os alunos e falar: e aí, pessoal, vocês gostaram da aula? O que vocês estão achando, né? E também do aluno falar: poxa, eu tô no caminho certo, eu tô conseguindo estudar, eu tô entendendo, porque é muito injusto, né? A gente passar um semestre todo jogando material e de repente a gente cobra desse aluno coisas que ele não trabalhou, né? Ele nem sabe se ele aprendeu, ele nem sabe se ele tem dúvida, ele não teve tempo para raciocinar sobre isso ainda, né? É um comentário que eu sempre fazia mesmo antes do ensino remoto, né? Às vezes o professor fala um tempão, e aí ele pergunta: alguém tem dúvida? Gente, os alunos nem sabem se eles têm dúvida, porque eles não conseguiram compreender, eles não conseguiram parar para raciocinar sobre aquilo que ele tá escutando, né? Então, é muito importante que a gente dê esse tempo para que o aluno consiga se organizar, para que ele consiga organizar o pensamento. E eu gosto muito, muito do Peer Instruction, que é uma estratégia, né, de ensino ativo, que é a instrução em pares, criada pelo professor Eric Mazur, de Harvard. E eu fazia isso muito no ensino presencial. Então, você fala sobre um assunto rapidamente e aí você faz uma questão e esses alunos eles vão discutir em pares, tá? Primeiro o aluno responde sozinho, vê o que ele achou daquela questão e depois você coloca aqueles alunos em pares para que eles possam argumentar um com o outro. Olha, eu acho que essa questão aqui, a resposta é essa, porque por causa disso, enfim. E os alunos entre eles conseguem aprender melhor, um explicando para o outro. E a gente consegue fazer isso no ensino remoto também. A gente tem aí inúmeras ferramentas que permitem que a gente coloque esses alunos para conversar entre eles, para que eles respondam questões nas atividades síncronas ou nas atividades assíncronas, né? Então, a gente tem aí bastante bem amplo aí, são bem amplas as opções. E eu acho que é isso, né? Eu tentei ser mais concisa e falar tudo rapidinho, mas depois a gente vai ter esse período agora para discussão, eu tô aberta aí para responder questões, e se eu puder ajudar em alguma coisa, eu vou ficar muito feliz. E eu espero ter ajudado vocês nessa apresentação rápida que eu fiz aí sobre como foi a minha experiência com o ensino remoto. Então, acho que essa é uma preocupação que a gente tem que ter, né? A forma que a gente está tentando compartilhar esse conhecimento com os nossos alunos. Será que eu realmente estou fazendo de uma forma que eu consiga ajudar aquele cara que só aprende assistindo? Porque a gente sabe que tem diferentes formas, né, de aprendizagem. Tem aquela pessoa que aprende melhor ouvindo, tem aquela pessoa que aprende melhor lendo. Então, se a gente utilizar várias estratégias, a chance da gente atingir a maior parte dos alunos é muito grande, né? Tem aluno que tem dificuldade para só escutar, ele tem que fazer alguma coisa. Então, eu sempre pensei dessa forma, né? E a gente sabe que tem aí todas as pesquisas,
todos os estudos comprovando isso. Quando você usa diferentes estratégias de ensino, você consegue ajudar mais alunos. E esses alunos, eles conseguem aprender mais, esse aluno se sente mais engajado, né? E aí ele se dedica mais para a sua disciplina, ele vai melhor na sua disciplina. Então, isso é muito gratificante, né? Então, é a minha experiência aí para vocês. Se eu disser que eu não estou gostando, né? Eu estou gostando muito desse ensino remoto, de perceber que o professor é peça-chave, o professor é peça fundamental, né? A gente não tem como você ter um ensino remoto, ter um ensino à distância sem um professor. O professor, ele é o mediador de tudo, né? Então, é o professor que vai ajudar, que vai escolher ferramenta, que vai estabelecer quais são os objetivos, que vai ajudar esse aluno a atingir isso. E o aluno, hoje em dia, mais que nunca, esse aluno está sendo cobrado para ser ativo, né? Esse aluno está sendo cobrado para ser aquele aluno protagonista do próprio aprendizado, que é o que a gente sempre sonhou, né? Então, é uma situação que ninguém queria passar, mas a gente tem que tentar buscar todos os pontos positivos disso e usar isso para as nossas aulas. Então, muito obrigada pela paciência de todos e eu estou à disposição. Professora Kelly, professor Luiz, muitíssimo obrigada. Parabéns pelas excelentes palestras. Somos muito gratos por tantas possibilidades que foram compartilhadas aqui conosco. Muitos elogios aqui no chat, os professores, os participantes também muito gratos. E iniciamos agora oficialmente, né, a sessão de perguntas. Temos várias perguntas.